Então, estamos todos aqui reunidos para a defesa da dissertação da aluna Mayra Jordana da Silva Caritá, para obtenção de título de mestre em Ciências Ambientais. Lembrando, Mayra, que você tem até 30 minutos para concluir a sua apresentação. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Eu espero... Lucas, está gravando? Ótimo. Então, pode dar início aí, Mayra, por favor. Ok. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a disponibilidade da banca. Então, eu vou dar início à apresentação da defesa. A dissertação está intitulada como Grupos Funcionais de Aves, Dispersores e Polinizadores, como indicadores de sustentabilidade de matas ciliares urbanas. Então, eu começo falando sobre mata ciliar. A mata ciliar ela é um sistema florestal que está disposto naturalmente em faixas às margens de rios e riachos, ao redor de lagos, represas e nascentes. As matas ciliares, elas desempenham uma importante função ecológica, fornecendo abrigo e variação de habitats para diversas espécies animais. Além disso, elas também prestam serviços, como a manutenção da quantidade e da qualidade das águas, e também a redução dos efeitos das enchentes. Por esses motivos, as matas ciliares, elas são protegidas por lei e estão inseridas nas denominações de áreas de proteção permanente, as APPs. Apesar dessas relevantes funções, apresentadas, as matas ciliares são um dos ecossistemas mais devastados e essa condição ocorre desde os primórdios da urbanização. A urbanização é considerado um significativo fenômeno ecológico contemporâneo. É uma transformação do solo que abriga a biota natural e acaba se transformando em ambientes antrópicos. Então, como consequência dessas alterações provocadas pela urbanização, a paisagem urbana, geralmente, ela se mostra fragmentada em um mosaico de variados ambientes, apresentando uma estrutura vegetal e uma composição florística diferente da original. Então, sabendo disso, a composição da matriz, que é a área dominante da paisagem, ela acaba representando um filtro não só para as aves, mas para toda a fauna nativa, onde apenas algumas espécies elas são capazes de habitar e se beneficiar do convívio humano. Então, uma forma de qualificar e quantificar os efeitos dessas alterações é através do uso de bioindicadores. Aqui, os bioindicadores, eles são geralmente adotados como uma ferramenta de diagnóstico, os bioindicadores nada mais é do que a utilização de seres vivos, tanto vegetais ou animais, para a identificação de determinadas alterações ambientais. As aves, elas apresentam uma grande diversificação alimentar. Então, devido a isso, elas representam diversas funções, como, por exemplo, a dispersão e a polinização. Sendo assim, espécies que possuem as mesmas necessidades ecológicas, que são que é a definição de grupos funcionais, acabam se tornando um importante mecanismo de avaliação em relação às respostas às influências ambientais. Baseado no referencial teórico, a hipótese foi de que as matas ciliares isoladas em áreas fortemente urbanizadas alteram a composição e estrutura de aves que compõem grupos funcionais de polinizadores e dispersores que são importantes para a manutenção da floresta. Sendo assim, o objetivo foi estudar a ocorrência de determinadas espécies funcionais como bioindicadores de duas áreas de mata ciliar urbana, sendo que uma estava localizada em uma paisagem urbana e a outra em uma paisagem periurbana. O periurbano aqui é uma área que se encontra numa posição de transição entre a área fortemente urbanizada e a área rural. Então, é a transição entre essas duas partes da cidade. Entro, então, em material e métodos. Vou falar com vocês sobre o local de estudo, as espécies bioindicadoras, as variáveis do habitat, a coleta de dados e a análise dos dados. O local de estudo foi a cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Dentro da cidade, selecionamos duas áreas amostrais. Então, a primeira que eu mostro aqui para vocês é o fragmento periurbano.
fragmento periurbano está inserido no Parque Roberto Burle Marx, também conhecido como Parque da Cidade. Ele está localizado às margens do Rio Paraíba do Sul e o Ribeirão Putins. É uma área em fase de recuperação, com manchas de remanescentes florestais. Essa área representa, né, tem uma mata bastante jovem, com aproximadamente 40 anos de idade. Então, é uma área aqui em fase de recuperação. Aqui do lado esquerdo, nós temos um vídeo que foi retirado lá do Google Earth. Então, desde 1985 até 2020, a gente consegue ver a evolução dessa área, né, dessa recuperação aí da área. No começo, a imagem é um pouco, não é tão boa, mas a gente consegue identificar como que ela foi melhorando, né, a partir aí dos anos, no decorrer dos anos. Então, aqui do lado direito, nós temos a imagem via satélite da área de estudo. Aqui nós temos 7 pontos distribuídos. Para determinar esses pontos, foi utilizado o método de amostragem com marcação de pontos fixos, equidistante de 200 metros. Então, a distância entre um ponto e outro foi de 200 metros. Agora, a segunda área de estudos foi o fragmento urbano, que é o Córrego Senhorinha. O fragmento urbano, ele está localizado na zona sul da cidade. A faixa que nós escolhemos, que está aqui na imagem, fica no bairro Bosque dos Ipês. É uma área de remanescente florestal, uma área de proteção permanente, que em seu interior está localizada a nascente e a extensão do Córrego Senhorinha. O Córrego Senhorinha, ele tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Ao seu final, ele se junta, né, com outro córrego e ambos vão se encontrar lá no Rio Paraíba do Sul. Aqui do lado esquerdo, nós também temos o vídeo que mostra o quanto essa área, ao longo dos anos, ela foi bastante reprimida, né? A gente consegue ver que ela foi bastante apertada ali ao redor dessa área construída. Aí, então, a gente vai entrar nos bioindicadores. Os bioindicadores, tanto os dispersores quanto os polinizadores, eles foram escolhidos a partir de 2 levantamentos. Um realizado por Toledo e colaboradores em 2012 e outro por Monteiro em 2018. Ambos esses levantamentos foram realizados na minha área de interesse. Então, eu vou começar falando aqui dos dispersores. O Finfim, o Euphonia clorótica, ele se alimenta de sementes e frutos. O Saí canário, Clipopis e sórdida, se alimenta de sementes, frutos e insetos. Sabiá do campo, Mimus saturninus, se alimenta de frutos e invertebrados, assim como o sabiá poca, Turdus amaurocalinos, sabiá laranjeira, Turdus rufiventris, insetos, larvas e frutos, e o sabiá barranco, Turdus leucomelas, de frutos e invertebrados. As fotos que a gente vê aqui na apresentação, todas as fotos das espécies foram retiradas no campo. Então, foram durante o trabalho de campo que a gente conseguiu fotografar eles. Aqui os polinizadores, começo falando da cambacita, Coreba flaveola. A cambacita tem a base da alimentação de néctar, mas eventualmente também se alimenta de frutos e artrópodes. Beija-flor de peito azul, Amazilia láctea, néctar. Beija-flor tesoura, Euctonema macroura, néctar e insetos. Rabo branco acanelado, Phaetornis pretrei, néctar e pequenos artrópodes. As variáveis do habitat, baseado num trabalho realizado por Meira em 2016, foram selecionadas algumas variáveis que poderiam influenciar na presença das espécies escolhidas. Essas variáveis, elas foram observadas em todos os pontos, em todos os dias de trabalho de campo, a uma distância de aproximadamente 10 metros ao redor do observador. São elas: tráfego de pedestres e veículos, árvores acima de 5 metros com flores ou frutos, árvores abaixo de 5 metros com flores ou frutos, arbustos com flores, arbustos com frutos, árvores ou galhos mortos com insetos, árvores ou galhos mortos com poleiro e ruído. A coleta de dados, então, as visitas elas foram realizadas no período da manhã, entre as 5h30 e as 9h30 da manhã. Foram realizadas 2 visitas por mês em cada ponto nas 2 áreas de estudo, nos meses de outubro de 2020 a setembro de 2021. Para o registro dos dados, foi utilizada a técnica do playback, que consiste em emitir a vocalização da espécie e aguardar a resposta. Essa técnica, ela possibilita que, quando a gente reproduz a vocalização da espécie,
ela seja capaz de atrair, né, o indivíduo, e assim a gente consegue fazer o registro da presença dela. Como que funcionou, então? Eu chegava no ponto de observação, ficava parada por 10 minutos em silêncio para que as espécies se ambientassem à minha presença ali. Depois de 10 minutos, eu dava início à técnica do playback. Emitia a vocalização, aguardava 2 minutos para a resposta e fazia esse procedimento 3 vezes para cada espécie. Emitia e aguardava 2 minutos, 3 vezes para cada uma das espécies. Aqui a análise de dados, então, para a análise dos dados, foram consideradas as presenças em cada ponto, em pelo menos uma das visitas mensais. Então, como nós somos 2 vezes por mês, se a primeira visita deu presença, a segunda visita deu ausência, foi considerada a presença. Se as 2 visitas deram ausência, consideram a ausência, se as 2 deram presença, consideram a presença. Foram utilizadas as frequências de observação, que são basicamente as porcentagens de presença de determinada espécie ou grupo funcional, em relação ao total de vezes em que ela poderia ter sido observada. Vamos entrar, então, em resultados de discussão. Começo falando pela análise multivariada não paramétrica. O teste Two-Way ANUSYM é um teste que utiliza 2 variáveis, né, que são amostras que precisam ser comparadas. E eles indicam se há similaridade entre essas amostras. Então, aqui no nosso caso, nós temos o fator área e o fator espécie. No teste Two-Way ANUSYM, o valor de P menor que 0,05 indica que há uma diferença significativa entre essas amostras. Então, quando nós comparamos as espécies, o fator espécie, nós temos um P de 0,001, ou seja, diferença altamente significativa. E quando nós falamos no fator área, também temos um P de 0,001. Então, quando comparamos as áreas, elas são altamente diferentes, né? Tem uma diferença altamente significativa entre elas. Aqui no próximo slide, nós vamos ver as frequências de observação de todas as espécies em ambas as áreas de estudo. Aqui do lado esquerdo, nós temos o fragmento periurbano e do lado direito, o fragmento urbano. Olhando, né, antes de mais nada, as 4 primeiras colunas aqui indicam os polinizadores, eu coloquei uns beija-flores aqui para a gente conseguir identificar, e as outras barrinhas são os dispersores. Então, olhando de maneira geral esse gráfico, a gente consegue observar que o fragmento urbano, ele detém maior frequência de ocorrência da maioria das nossas espécies escolhidas, salvo algumas exceções. Vou dar um exemplo aqui de uma exceção, o Turdus amaurocalinos, que é o sabiá-pouca, que ele tem maior frequência de observação lá no fragmento periurbano, mas lá para frente a gente vai entender melhor por que essa diferença. Então, o fragmento urbano, ele, de maneira geral, detém essa maior frequência de observação, né, de todas as espécies que nós escolhemos, da maioria das espécies que nós escolhemos. Então, apesar de todo o impacto que a área urbana, ela gera, tanto na fauna quanto na flora, ela pode deter uma maior diversidade funcional. E isso pode ser um reflexo da maior variedade de hábitats envolvendo áreas verdes e construções antrópicas, o que acaba, né, promovendo a ocorrência de espécies que são menos exigentes do que as espécies mais dependentes de ambientes mais isolados. Então, aqui nós vemos que o fragmento urbano, por conta dessa variação de recursos, né, que ele acaba oferecendo como construções antrópicas e possivelmente plantas exóticas como ornamentos das praças, acaba retendo, né, mantendo essas aves naquele ambiente. Aqui no próximo slide, nós temos uma comparação entre a frequência de ocorrência das espécies nos 12 meses de estudos, nas 2 áreas. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente falar do Amazilia lactea e do Phaetornis petrei, que é o beija-flor de peito azul e o rabo branco acanelado. Então, aqui, o que acontece? Nós temos, então, as 2 áreas, a barra mais escura é o fragmento periurbano, a barra mais clara é o fragmento urbano, e nós temos uns asteriscos aqui em cima dessas barras. Esses asteriscos estão indicando a diferença significativa entre essas áreas, que foi nos dada a partir do teste Q quadrado. Então, foi comparada as 2 áreas, e aí nós temos se elas são altamente significativas ou não. Então, o Amazilia lactea e o Phaetornis petrei,
eles têm características bastante interessantes, que é uma variação na frequência de ocorrência entre essas duas áreas de estudos. Então, a partir, né, a gente tem alguns meses em que eles estão mais no fragmento urbano, enquanto em outros meses nós temos mais ele lá no fragmento periurbano. Então, ocorre essa variação na frequência de ocorrência deles. E isso pode ser explicado porque alguns estudos dizem que a variação nos períodos de floração de diferentes espécies de plantas pode motivar episódios de dispersão de beija-flores, onde alguns indivíduos acabam se movimentando aleatoriamente entre os hábitats à procura de recursos. Então, os nossos resultados, né, esses resultados corroboram com essa teoria, de que, de fato, existe uma movimentação dessas espécies. Agora, falando do beija-flor tesoura, o Euctonema macroura, e eu vou puxar aqui do ladinho, falar também do Turdus leucomelas. Aqui nós vemos o Turdus leucomelas, ele está presente aí em ambas as áreas de estudo durante todo o ano, e o Euctonema macroura, ele domina a área urbana, né? O beija-flor tesoura, ele é bastante adaptado às áreas urbanas, então a gente vê que ele tem uma alta frequência de ocorrência justamente no fragmento urbano. Então, são espécies que acabam se beneficiando das mudanças geradas pela urbanização. Existem estudos que dizem que espécies com hábitos generalistas, eles tendem a se adaptar melhor a essas mudanças. E é o que nós observamos nessas duas espécies, tanto o Turdus leucomelas como o Euctonema macroura. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado e nós vamos ver o Mimus saturninus, que é o sabiá do campo. Ele foi pouco observado no nosso trabalho de campo, foi muito difícil observar ele. A gente conseguia ver ele ocasionalmente, né, durante todo o período de trabalho. E o que acontece? Indivíduos ocasionalmente observados, né, segundo alguns estudos, possivelmente sejam nascidos em áreas verdes, e aí eles acabam se dispersando para buscar um ambiente mais favorável, né, para que eles possam procurar os recursos. Então, isso acaba gerando um fluxo constante dessas espécies entre as áreas preservadas e os fragmentos urbanos. Então, é bastante interessante a gente ver essa dinâmica, né, apesar de a gente não ter visto ele nos fragmentos em que a gente trabalhou em grande frequência, mas ocorreu dele estar lá eventualmente, então, provavelmente ele está aí se movimentando entre as áreas verdes na cidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Tripopis sordida, que é o saí canário. O saí canário, ele tem uma característica bastante interessante, porque ele também se movimenta entre os fragmentos. É bastante interessante essa característica dele. O que acontece? Quando a gente olha o saí canário no inverno, né, de julho a agosto, a gente percebe que ele tem uma baixa na frequência de observação lá no fragmento periurbano, e o fragmento urbano se mantém alto. No verão, por mais sutil que seja, ocorre também essa alteração, mas é o inverso. Lá no verão, ele diminui no fragmento urbano e aumenta no fragmento periurbano. Nós vamos ver no próximo slide que o saí canário foi uma das nossas espécies mais sensíveis em relação à variável do hábitat. Então, o fator temperatura também pode estar influenciando nessa movimentação, justamente porque o fragmento urbano, ele, né, vai reter mais calor por conta das construções antrópicas. O asfalto, a gente sabe que ele retém bastante calor, então ele fica mais quente. Então, quando está muito quente, ele migra para o fragmento periurbano. Porém, o fragmento urbano, no inverno, ele é mais frio, né, porque ele é mais isolado. Então, como fica mais frio, ele pode estar se movimentando para o fragmento urbano ou para as áreas mais quentes. Então, isso é bastante interessante nessa espécie. Então, a gente vai aqui para o próximo slide. Aqui é uma tabela mostrando as variáveis do habitat que se mostraram significativas ao longo do estudo. Ela está dividida em duas partes e a gente vai passar por essas duas partes. Então, aqui nós temos do lado esquerdo o fragmento periurbano e aqui do lado direito o fragmento urbano. Aqui no meio nós temos os quadradinhos pintados de rosa para o fragmento periurbano e azul para o fragmento urbano. O que essa tabela está nos mostrando? Essa tabela mostra a relação da presença e ausência da variável com a presença e ausência da espécie. Está mostrando essa relação entre essas duas amostras, né? Essas duas variáveis.
Então, o Qi quadrado, que é aqui, olha, o nível de significância que está sendo mostrado aqui, ele está mostrando se essa relação, ela foi significativa ou não. Então, quando nós temos menor que 0,05, nós temos um Qi quadrado, né, significativo. Então, vamos começar falando do saí canário. O saí canário, então, foi a espécie mais sensível em relação às variáveis do habitat. Chama atenção para árvores com flores com mais de 5 metros, árvores com flores com menos de 5 metros. Nós temos aqui o saí canário nas duas. Olha, ele é o primeiro aqui. E aqui, árvores com frutos com mais de 5 metros. Temos o saí canário aqui também. Passando para o próximo slide, nós temos arbustos com flores, o saí canário também se mostra aqui. Arbustos com frutos e árvores com galhos mortos com insetos, ele também está presente. Então, o saí canário é uma espécie considerada de dossel, ou seja, ele fica bem na parte alta, né, das árvores, geralmente em árvores com vegetação bastante densa. E ele também constrói os seus ninhos em árvores bastante altas, a partir de 5 metros. Então, essas variáveis corroboram justamente com essa teoria, né? As nossas variáveis indicou que o fator árvore com flor com mais de 5 metros ou árvores com frutos com mais de 5 metros interferem na presença dessa espécie. Então, os nossos resultados acabam corroborando com o que diz a teoria. Em relação aos beija-flores, a gente tem o Euctonema macroura e o Phaetornis petrei aqui na variável árvores com flores com mais de 5 metros. Isso é bastante interessante porque estudos dizem que espécies, né, de beija-flores com porte grande, de fato se alimentam em árvores mais altas. E o contrário também é verdadeiro, porque o Amazilia láctea que nós temos aqui, a variável árvores com flores com menos de 5 metros acaba influenciando aí nessa espécie. Então, os nossos resultados também corroboram com estudos realizados com esses beija-flores. Aqui, então, nós vemos que o fragmento periurbano, ele se mostrou bastante sensível, né, quando a gente olha de maneira geral em relação às variáveis do habitat. Então, isso demonstra que existe uma dinâmica no fornecimento de recursos dentro do fragmento periurbano. Então, ocorre, né, essa dinâmica de recursos de fornecimento lá naquele fragmento. Quando a gente olha aqui o próximo slide, aqui a gente está falando da sazonalidade. Eu vou dar um zoom aqui no fragmento periurbano para a gente ver como que ele tem nuances ao longo do ano. Então, primavera, verão, outono, inverno, a gente observa que existe, né, uma diferença na frequência de ocorrência dessas espécies ao longo do ano. Então, o fragmento periurbano, ele mantém aí esse desenho de ter essa diferença durante todo o ano. Então, ele apresenta maior sazonalidade, né, apesar do fragmento estar em fase de recuperação. Então, esses resultados indicam que essas espécies, eles podem responder à variação sazonal dos recursos, apresentando um comportamento nômade, ou seja, a depender da estação, eles podem se deslocar entre os fragmentos em busca de alimento e em período reprodutivo, eles podem voltar e se instalarem nesse ambiente mais isolado. Já quando a gente olha o fragmento urbano aqui embaixo, a gente vê que, de maneira geral, ele mantém a frequência de ocorrência ao longo do ano, de todas as espécies. Então, ao longo do ano, ele se mantém praticamente igual, né, bem parecido entre uma estação e outra. Então, isso nos mostra que as áreas urbanas, elas tendem a reduzir a dinâmica sazonal, e isso acaba impulsionando uma homogeneização sazonal da avifauna urbana. Então, aqui no próximo, nós vamos entrar no período reprodutivo e não reprodutivo. Esse gráfico, eu vou começar falando do Turdus amaurocalinos, que está aqui, a gente tem ele aqui e aqui, né, fragmento urbano e fragmento periurbano. A faixa mais escura é o período não reprodutivo e a faixa mais clara é o período reprodutivo. Então, o Turdus amaurocalinos, nós conseguimos observar que ele tem uma alta frequência de ocorrência no seu período não reprodutivo, lá no fragmento periurbano. Por que acontece isso? O Turdus amaurocalinos é uma espécie migratória. Então, em seu período reprodutivo, ele se desloca para a Argentina ou para o sul do nosso país, né, para o Brasil, e depois que passa esse período reprodutivo, ele retorna para o seu local de origem.
E após esse período, ele entra num processo um tanto quanto estressante, que é a muda das penas. Então, esse processo, ele exige, né, do indivíduo que ele tenha, né, um alto gasto energético, ele vai precisar de uma alimentação balanceada, uma saúde adequada e um lugar relativamente mais tranquilo para passar por todo esse processo. Então, essa alta frequência de observação lá no fragmento periurbano nos mostra que esse fragmento corresponde com as necessidades desses indivíduos. Agora, falando do beija-flor tesoura, aqui o Euctonema macroura, ele está aqui e aqui. O Euctonema macroura, ele tem também uma alta da frequência de ocorrência lá no fragmento urbano, em seu período reprodutivo também, quando a gente compara, né, o período reprodutivo entre os dois fragmentos. O que acontece? Essa espécie tem uma dieta bastante diversificada, e no período reprodutivo, ele é predominantemente insetívoro, porque é uma espécie muito territorialista, ele briga bastante com as outras espécies, inclusive com pássaros maiores que ele, então ele precisa, né, dessa carga proteica maior. Então, devido a essa variação, né, alimentar que ele tem, o fragmento urbano, ele acaba sustentando a presença dessa espécie, por manter uma variedade de recursos florais, principalmente sustentado por plantas exóticas, e um relativo, né, uma grande quantidade de insetos. Então, por conta disso, nós temos aí uma alta na frequência de ocorrência dessa espécie lá no fragmento urbano. O sabiá laranjeira também apresenta um aumento na frequência de ocorrência no fragmento periurbano, no seu período reprodutivo. O Turdus rufiventris está bem aqui, olha. Então, a gente tem uma alta, né, comparado com o período não reprodutivo, e, de acordo com alguns levantamentos, essas aves, elas buscam, geralmente, áreas mais afastadas para nidificar e proteger os seus filhotes dos predadores. Então, novamente, o fragmento periurbano atingindo, né, auxiliando aí nas necessidades desses indivíduos. Então, pessoal, aqui nós entramos na conclusão. Este trabalho, ele demonstra, né, que a manutenção de áreas verdes urbanas é muito relevante, uma vez que há indícios de uma possível dinâmica entre os dois fragmentos. Então, a utilização de plantas nativas no lugar de plantas exóticas como ornamentos em áreas urbanas, em áreas com intenção de restauração, né, acabam auxiliando na contenção de espécies exóticas invasoras em manchas florestais e áreas de recuperação, e isso favorece a sustentabilidade dessas áreas e beneficia as espécies que as exploram. Além disso, o estudo demonstrou que ambas as áreas elas sofrem com a pressão antrópica, porém o fragmento periurbano ele se revelou um ambiente resiliente, onde, apesar de sua condição, ele oferece recursos, né, promovendo aí um indício de heterogeneidade sazonal. Então, o fragmento periurbano, ele se mostrou extremamente relevante para manutenção dessas áreas verdes que nós temos, dessas manchas, né, urbanas que nós temos, porque ele permite esse trânsito, né? Então, quando você tem esse trânsito dessas espécies, você favorece tanto uma dispersão eficiente quanto uma polinização eficiente também. E aí a gente consegue, né, ter uma manutenção dessas áreas. Aqui eu tenho as referências que foram utilizadas para apresentação e muito obrigada. E é isso. Estamos aqui. Olha, 28 minutos. Olha que coisa, não? Deu 28 minutos. Estava com o relógio aqui do lado. Então, deu cumprindo aí a exigência do tempo. E dando, então, continuidade à defesa, Mayra, eu não sei se você mantém, não sei se a banca concorda em manter a apresentação ou não sei. Mas vamos pedir para que a nossa convidada externa, a professora doutora Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, e também aí coordenadora, não só do projeto Arara Azul, mas também do projetos Araras na Cidade, para que inicie, então, convidamos para que inicie a sua arguição. Professora Neiva. Obrigada, doutora Cecília.
pelo convite, pela honra de participar desta banca. Quero dizer que foi um prazer imenso ler o trabalho da Mayra. Não é muito minha área os passarinhos, né? Eu gosto de aves grandes, mas foi bem bacana, foi uma leitura gostosa, e eu sou fã de carteirinha da doutora Cecília, principalmente pelos trabalhos ecológicos que ela faz, essas relações, e isso está muito claro neste trabalho. Então, a minha fala aqui com você, Mayra, mas para eu entender algumas coisas, de curiosidades mesmo, porque o trabalho, em geral, eu achei que está maravilhoso. Eu achei que, como dissertação de trabalho, ele está como um artigo, um trabalho assim, primoroso no cuidado que teve com a elaboração, com os objetivos, com os métodos, da forma como discutiu-se e apresentou-se esses resultados. E algumas coisas que eu senti falta e que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são 2 detalhes apenas, mas assim, eu quero dar os parabéns porque o trabalho está muito bem elaborado, está muito bem conduzido e foi bem gostoso mesmo lê-lo. Muito obrigada. A sua introdução, a forma como você trabalhou com os autores anteriores para consolidar o seu texto, os seus objetivos, foram muito bem elencados, foram muito bem apresentados também, de forma que quando você chega lá no seu material e métodos e nos resultados, você já tem aquele embasamento. Eu fiquei curiosa em algumas coisas de campo, porque meu trabalho é basicamente de campo, então o que eu vou te perguntar é só curiosidade mesmo, tá? Certo. Primeiro, eu também trabalho num programa de pós-graduação em ciências ambientais e sei o quanto é difícil hoje você fazer pesquisa, principalmente numa instituição, eu trabalho numa instituição privada, e num país onde você também não tem muitos recursos, não tem muito incentivo, principalmente para um trabalho de mestrado que é de curto prazo, que é o que você fez, um trabalho de 1 ano. Né? Antigamente a gente ainda tinha 1 ano a mais, hoje você tem que estar aí batendo na reta em 2 anos, tendo aulas, tendo campo, tendo projeto, coleta de dados, escrever e defender. Eu não sei se você está cumprindo isso em 2 anos ou um pouco mais, mas você ainda pegou pandemia também. Isso. Foi, na verdade, eu entrei quando começou a pandemia. Foi exatamente, eu entrei em março de 2020, foi quando a pandemia chegou. E aí teve as aulas e depois começou o trabalho de campo. Isso, eu esperei passar o período das aulas, e aí assim que terminou o período das aulas, eu já dei início ao trabalho de campo. Foi 1 ano mesmo de trabalho, de outubro de 2020 a setembro de 2021. Não tenho dúvida que foi 1 ano e que não teve falha, porque eu conheço a orientadora e eu acompanhei ela no mestrado e no doutorado fazendo a coleta de dados e não poderia ser diferente. Você teve financiamento para esse projeto? Então, nos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu em agosto do ano passado, assim que eu qualifiquei, né, eu consegui a Bolsa CAPES, porque o programa recebeu essas bolsas, e aí eu e mais uma colega, nós fomos agraciadas com a Bolsa CAPES por 8 meses. Então, por 8 meses eu tive esse financiamento. Bacana, meus parabéns. Obrigada. E o trabalho de campo, você mora em Taubaté ou você mora em Campos do Jordão? São José. São José Campos. Isso, eu moro aqui em São José mesmo. Ok. E aí você se deslocava só para a área, não de cidade? Isso, foi só para a área. No começo, eu tive que pedir uma autorização para a prefeitura, né, porque eram áreas de preservação, então, no Córrego Senhorinha, eu precisei dessa autorização, e por conta do Parque da Cidade, por ser uma área bastante isolada, e era bastante perigoso, então eu precisei do apoio da Guarda Municipal também, então, eventualmente, eles acabavam passando lá enquanto nós estávamos no trabalho de campo, mas foram ambas aqui em São José. Tá. Essa era outra pergunta minha, a questão de segurança, e se você fazia o trabalho de campo sozinha ou com colegas, porque eu moro em Campo Grande, a gente tem um trabalho com as aves urbanas, principalmente as araras, né, aqui na cidade, e tem áreas, principalmente áreas de parques, mesmo parque linear, matas de reserva, que eu prefiro que a minha equipe não vá trabalhar, porque eu não me sinto segura em deixar meninas lá trabalhando, então tenho essa curiosidade com você. Sim, não, eu também não trabalhei sozinha em nenhuma das áreas, mesmo a área urbana sendo no meio da cidade, sempre tinham os colegas, meus parceiros aí de campo,
ou eram estagiários lá da Univap, que foi da onde eu me formei, né? Então, eu conversei com alguns alunos de lá, e aí eles vinham fazer estágio comigo no campo, ou era o meu marido, meu fiel escudeiro aí, que ele foi comigo durante praticamente todo o trabalho. Beleza. E finalizando essa coleta de dados, esses pontos, só para me entender direitinho, você fazia na área urbana, por exemplo, você fazia todos os pontos ou você sorteava esses pontos para fazer a coleta? Eu fazia todos. Eu chegava lá, geralmente, na área periurbana, como eventualmente a gente tinha o pessoal que ia lá cortar grama ou alguém meio suspeito em algum ponto, a gente pulava um ponto ou outro, mas era muito raro acontecer. Geralmente a gente chegava, fazia a sequência. Normalmente 2 ou 3 pontos por dia a gente fazia, e lá no fragmento periurbano já dava para fazer na ordem certinha também, mas era sempre 2 ou 3 pontos por dia que nós fazíamos. Ah, ok. Uhum. Aí voltava no outro dia, continuava na sequência. Isso, exatamente. Uhum. Bacana. Bom, as análises estatísticas nem vou entrar no mérito, a Cecília sabe que esse não é a minha seara, né? E deixa eu abrir aqui seu trabalho. Eu gostei do título, eu achei ele um pouco grande, mas eu acho que ele descreve exatamente o que você fez, eu acho que é um bom título, não tenho nenhuma consideração a fazer. Obrigada. Eu senti falta na sua introdução de você falar um pouco das espécies de aves que você usou, porque quando eu comecei a ler eu fiquei curiosa em saber quem seriam os polinizadores, os dispersores. Eu não sei se é pelo formato do trabalho na universidade, que você tem talvez número de páginas ou esse tanto de letras ou palavras para inserir, mas eu senti falta. Então, se você tiver possibilidade depois, já que esse documento vai ficar armazenado, de incluir as espécies no seu resumo, eu acho que é bacana, eu acho que vale a pena, porque isso eu senti falta. Ok. Introdução, a sua revisão achei que está boa, revisão de os objetivos também, porque aqui talvez seja coisa de padrão de tese de cada instituição, né? Eu senti falta de você detalhar, e você tem isso nos resultados muito bem delineado e detalhado por tópicos, inclusive, os objetivos específicos, porque aqui só está o objetivo geral, né? Isso. Mas talvez isso seja uma forma do seu programa. No nosso ele é bem detalhado, você tem os objetivos e aí você tem lá os resultados, como você apresentou, detalhadinho. Deixa bem claro, né, a leitura e o desencadeamento do trabalho. Gostei das revisões que você fez de cada espécie, porque eu acho que para quem não conhece fica legal a apresentação. O local de estudo também achei interessante, né, esse trabalho ter sido realizado lá em São José dos Campos, nessa área urbana e nessa periurbana. E quando você mostrou agora, na sua apresentação, o videozinho dessas áreas, de quanto tempo que você fez esse vídeo? Qual foi o que dava para ver exatamente uma metade dessa área urbana desaparecendo, né? Sim. E a periurbana também. Então, esse videozinho foi muito legal na apresentação, para você ter essa noção. Qual foi o tempo? Foi de 1985 até 2020, que eles têm lá. Muito recente e muito rápido, né? Muito. Foi muito rápido, e é interessante que na área periurbana a gente consegue ver a mata se restabelecendo ali, né, ela crescendo, mas na área urbana ela sendo bem reprimida mesmo. Mas até porque nem tem para onde, né, porque tem casa na porta, tá tudo ali dominado pelas construções. E não está no seu trabalho, mas é só curiosidade, psitacídeo tinha nessas áreas? Bastante. Quantas espécies, mais ou menos? Olha, professor, é que como a gente estava lá focado nos nossos, eu via bastante maritaca, meu Deus, tinha um monte, maritaca, aqueles periquitão, eu acho que o que eu me lembro são os dois, assim, que foram os que mais me chamaram a atenção. Mas tem muitas espécies, tanto que durante o trabalho, a gente até pensou depois fazer um levantamento mesmo nessas áreas, porque é bastante interessante
quanto de espécie que passa por lá. Então, às vezes, a gente estava lá, ele só passava e ia embora para outra área. Era bastante interessante essa dinâmica. Não, mas eu acho legal, não só a espécie de aves, você também, se vocês puderem, né, fazer isso, acho que seria legal para a gente ter uma noção, né, da riqueza dessas áreas. E a segunda pergunta que eu ia te fazer é se você viu algum ninhos para reprodução de algumas espécies. Sim. Excetuando essas que você citou no seu trabalho, que você só comprovou reprodução ou não reprodução. Sim. Mas como a minha seara é reprodução, então eu fiquei curiosa para saber se esses fragmentos eles estão também suprindo a parte de reprodução das espécies. Mas no fragmento periurbano. No fragmento periurbano, a gente viu bastante garça, aquela garça vaqueira, e a gente conseguiu ver os ninhos dela, diversas espécies de beija-flores. Nossa, lá no fragmento periurbano tinha um ponto que ficava bem em cima de uma ponte. Nossa, era muito, muito beija-flor, muitas espécies, muitos ninhos, aqueles ninhos pequenininhos, bastante. E só que no fragmento urbano a gente não via tanto. Não tinha tanto. No fragmento urbano, o que eu mais notei, mas do trabalho, foi o Euctonema macroura, o tesoura, tanto que ele batia em sabiá quando o sabiá se aproximava da árvore dele. Ele era danado. Mas no fragmento urbano era mais difícil de observar. Beleza. E agora, chegando aqui nos seus resultados, que você apresentou bem sua metodologia, não tenho dúvidas sobre isso. A distância entre as áreas até não era muito grande também, né? 11 quilômetros. Sim. Era uma distância bem razoável. Sim. Você ia para campo com as fichas de campo para preencher, ou você fazia como? Com gravador? Sim, eu tinha uma planilha. Uma planilha e ia marcando, sempre com o binóculo e a câmera fotográfica para poder confirmar. Se a gente conseguisse tirar uma foto, estava de bom tamanho, que era difícil. Mas era uma planilha mesmo. Certo. Então tá, agora chegando nos teus resultados, eu não fiquei muito... Até então eu estava assim, adorando tudo, mas aí a hora que eu cheguei nos resultados, o primeiro item dos seus resultados, 5.1, two-way anozinho, eu achei estranho, porque o título que você deu para esse subtópico, eu achei que você poderia ter usado, veja, eu não sou estatística, eu não sou ornitóloga, você poderia ter usado uma linguagem mais, como se diz, meu Deus, uma linguagem não tão técnica nesse caso. E aí a minha sugestão é que se você puder mudar esse título, esse subtópico, seria legal. Tipo, existe diferença entre essas áreas, enfim, porque você colocou aí para mim um teste estatístico. Tá. Nada. Certo, ok. Né? Então eu acho assim, este subtópico merecia é o primeiro do seu resultado. Merecia um título mais, menos técnico, vamos dizer assim. E, inclusive, mais chamativo, porque o seu trabalho está lindo, 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 está rico, você avaliou uma série de coisas, você dedilhou, destrinchou vários tópicos do que você se propôs, e geralmente você trabalhou bem legal nessa comunicação, porque hoje a gente não faz só uma comunicação científica, você vai ter que trabalhar com a comunidade, o ideal é que você leve esses resultados para a população em geral, para os políticos, para que as pessoas entendam e ajudem a conservar esses ambientes. Senão, só você saber disso não vai resolver nada, né? Então, por isso, transformar esse subitem aqui numa linguagem mais simples, não tão técnica. Neiva, eu não sei, só interrompendo um pouquinho, tem alguém que levantou a mão, eu não sei se eu poderia interromper ou não, mas alguém que está assistindo, mas eu não sei quem. Alguém levantou a mão? Pelo regulamento, não. Não? Não. Então tá. O regulamento da pós, não. Então continue, por favor, a sua apresentação. Ô, Neiva, só dando um palpite aí. Sim. Logo no texto abaixo, do item 5.1, ela já tem um possível título, né?
similaridade de observação, de frequências de observações entre fragmentos. Sim, sim. É só mudar realmente esse nome, deixar ele com uma outra linguagem. O resto todinho ela tá legal, ela pôs uns títulos, né, bacana, mas esse só que eu achei meio estranho, ainda sendo o primeiro. Os gráficos também, a sua apresentação dos resultados em gráficos, figuras, foi muito bem cuidadosa, você vê um cuidado na apresentação. Então, eu gostei muito de todos esses gráficos que você facilita a nossa leitura, entendeu? Você deixa fácil de entender o que você está querendo mostrar com os resultados que você encontrou. Então, facilitou bastante a leitura e entendimento. Todos os gráficos e figuras que você apresentou. Aí tá, fui lendo, cheguei lá na discussão, e aí você colocou discussão e conclusão, mas você não pôs uma conclusão separada, como inclusive você pôs na sua apresentação. E aí eu senti falta disso também. Então, a minha sugestão é que se você puder separar a discussão e pôr uma conclusão separada, eu acho que vai melhor. Ok. Entendeu? E essa conclusão também, eu acho que você podia também elaborar um pouquinho mais no seu resumo, também deixar um pouquinho ela mais trabalhada, porque você, no seu resumo, é onde você vai render o seu trabalho para quem for ler, para quem for citar. Então, quanto melhor você puder fazer com a apresentação do seu resumo geral, você vai melhorar o acesso das pessoas para ele, porque o trabalho em si está muito bacana. Eu realmente tiro o chapéu, eu quero dar os parabéns, eu já mandei a minha análise sobre o seu trabalho para a doutora Maria Cecília antes de começar essa apresentação, mas eu quero dizer que foi muito bom, adorei, eu acho que o trabalho está redondinho, vamos dizer assim, com pouquíssimas coisas para acrescentar. Eu recentemente orientei, mas na realidade eu era orientadora formal, mas na realidade eu orientei porque o expert no assunto era um outro professor sobre besouro oral bosta, principalmente nas questões funcionais também, de biodiversidade deles em área queimada e não queimada. E é muito gostoso quando você consegue fazer uma série de análises de algumas espécies em algum ambiente, o quanto que isso enriquece de informações. Só que essas informações, se for ficar só para a ciência, só num artigo, só numa tese, só em você que defendeu esse trabalho, na sua orientadora que ajudou você a conduzir, eu acho assim, tudo bem, bacana, mas se o ambiente estiver se perdendo, se essa área for se perder mais ainda, perdeu as espécies desaparecerem, e você não conseguir manter a biodiversidade e a vida nesse local, não justifica. Então, eu trabalho muito pela popularização da ciência, eu gosto, todo o meu trabalho a coisa não tem que ficar só comigo, ela tem que ser deglutida e transformada numa linguagem mais simples para a sociedade. Sim. Eu acho que o seu trabalho está num caminho lindíssimo para isso, não está difícil, está fácil. O artigo eu tenho certeza que vocês devem encaminhar logo para a revista, com certeza vai ser publicado, mas trabalhar isso para as duas comunidades que estão ali no entorno, para os gestores do município, entendeu? Para que se criem mais áreas, para que se plante, para que se restaure. Eu acho que é uma grande contribuição, mas eu acho que a contribuição não pode ficar só na parte da ciência, tem que ir para a popularização, tem que ir para a gestão e para que realmente se conserve esses ambientes. Sim, verdade. Eu vi as referências, estão ótimas, não tem nenhuma que eu poderia acrescentar, alguns autores que eu costumo ler e que eu acho que era interessante, estão lá citados. Então, assim, só te dar os parabéns mesmo para você e para a doutora Cecília, porque o trabalho está muito bem feito. Minhas únicas considerações foram essas, e desejo sucesso para você, e que, de repente, continue nesse trabalho. Muito obrigada, professora. Parabéns. Obrigada. Neiva, eu agradeço muito as suas considerações, todas elas fazem muito sentido. Eu nem vou rebater, tá? Até porque eu não tenho nem palavras, né, para falar. Eu acho que, principalmente do subtítulo do two-way, que a gente fica, eu tenho certeza que isso aconteceu porque ela ficou, a pessoa fica tão preocupada, né, com o teste, em fazer, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter capacidade de dominar isso que eu estou fazendo?
que acaba que a pessoa dá uma supervalorização a uma coisa que é um método. Mas eu só tenho a agradecer, todas as suas colocações foram muito boas, realmente, desde resumo, né, de melhorar o resumo, excelente, ficou ótima, só tenho realmente a agradecer a contribuição. Então, dando continuação, eu peço para o professor Itamar, vocês querem dar um tempo, querem ir ao banheiro, acho que agora está um horário bom, não? Para mim está tranquilo. Tranquilo? Podemos seguir? Então, professor Itamar, peço que agradeço a sua presença e peço que inicie as suas considerações, por favor. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu é que agradeço, né? Participei da qualificação, a Mayra, né? E aí quando você pega a paleatese fica fácil. Agradeço a Mayra e a Cecília, é uma honra estar aqui vendo esse trabalho se fechando, um trabalho de altíssima qualidade, já com coisas publicadas, então é fantástico. E escutar a professora Neiva falando sempre é uma aula, né? Sempre é um prazer enorme aqui, né? Eu tenho que ficar quieto porque a Neiva foi minha aluna. Você pode, rapaz? Você já foi minha aluna. Bom, gente, vamos lá. Eu fiz aqui minha colinha. Já fazia tempo aí que eu não via um trabalho com uma introdução gostosa de ler, um trabalho gostoso de ler. E foi assim, uma tarde, eu falei, vou dar uma olhada no trabalho da Mayra aqui, como é que ficou, né? E eu li ele inteiro lá e falei, nossa, que coisa linda, que coisa gostosa de ler. Parabéns, Mayra, você escreve bem, sucinto, mostra o que tem que escrever, e é isso, é assim que se faz. Cecília, sua sortuda. Eu reconheço que eu fui sortuda mesmo. Foi legal. Eu vou chorar, gente, nem acabou ainda. Não, tá fantástico. Mas agora eu vou puxar, eu vou começar a virar chato. Tá bom. Mayra, eu ia te falar uma coisa sobre os seus objetivos. Porque você escreve no resumo e nos objetivos. Comparar a probabilidade. E essa palavra probabilidade me incomodou de um jeito, sim. A hora que eu vejo a sua apresentação, você apresenta uns objetivos que eu falo, aí, ó, esses são os objetivos que eu digo. Eu acho que você tem que pegar os objetivos da sua apresentação, deletar aquilo da dissertação e colocar ele lá. Aquilo ali está assim. E se você quiser, conforme a Neiva falou, você pode colocar, meus objetivos gerais são esses, meus específicos, você pode colocar predições, minhas predições foram essas, aquelas, que vai ficar mais enriquecedor. Tá? Essa vai ser, com certeza, uma dissertação que os futuros alunos da Cecília, ela vai obrigar a ler. Eu conheço a Cecília. Né? Já tem a da Ana Cecília, já tem agora a sua, pode ficar, tá? Ok. Então, eu gostei muito da leitura do seu trabalho, achei muito, sabe, leve, porque assim, quando a gente pega um trabalho para ler, começa a achar erro, você já vai ficando irritado, né? Então, eu que já estou velho, então eu já vou ficando chato. Aí quando você começa a pegar um negócio gostoso para ler, nossa, é um prazer enorme. Então, parabéns mesmo. Mayra, eu iria lá para aquele quadro 1 seu. Cadê? Ah, tá. Qual a página, Itamar, por favor? É quadro 1? É isso? É, o quadro 1. Passou aqui. Aqui. É a página 37. 37. Tá? Você analisou várias variáveis e aí você viu, né? Você vai entrar, mexer na minha área onde você já fica. Por exemplo, você coloca lá o seu último quadro, ruído.
O que você considerou ruído? Aqui foi barulho, vou falar bem assim, professor, foi barulhos externos mesmo, porque o que aconteceu? No começo do trabalho de campo, a gente teve uma fase de cigarras, né? Foi, assim, horrível, eu até conversei com a professora Cecília, porque chegava num ponto em que a gente não conseguia se ouvir, né? Eu falando com o pessoal que estava comigo, a gente não se ouvia. E aí, como isso estava atrapalhando muito, eu acabei adicionando isso. E também por quê? Por conta disso, por conta do fragmento urbano. A gente lá tinha muito carro passando, era buzina, era obra, era tudo isso. Então, foi esse tipo de ruído que eu acrescentei aqui. Barulho, não sei. Foi por conta desse motivo mesmo que a gente colocou. Eu vi que depois você tirou esse ruído, né? Isso, exato. Porque ele, na verdade, quando a gente foi fazer a análise, ele não fez diferença para a presença da espécie. Então, algumas das nossas variáveis não fez diferença nenhuma para elas, por isso que elas foram excluídas. Então, porque as aves convivem com as cigarras já há muito tempo. Sim. Né? E com os carros também. Exatamente. Porque é o seguinte, você com uma caixa de som emitindo playback para um todos é ruído para uma beija-flor. É ruído para uma outra espécie. Entendeu? Então, o que eu senti falta foi assim, você definindo os seus resultados, o que você considerou como ruído. Tá? Eu acho que é só uma provocação, tá? Mas na publicação eu acho que você deveria tirar esse ruído. Sim. Botar só aquele segundo quadro seu lá, que aquele é o mais importante. Né? Porque o ruído, o fato do playback, o playback você sabe que pode espantar a própria espécie. Né? Sim. Então, dependendo da energia do som, você pode espantar o próprio animal. Né? Citacílio é muito assim, a Neida sabe disso, né? Citacílio, se você colocar, dependendo do som que você colocar, ele foge. Tá? Então tem alguns anus, passo preto, não sei o que tem essa característica. Né? O único cara que eu já testei aqui dentro da faculdade, ele de Citacílio, foi o Twin. O Twin você põe o playback dele, ele desce pra ver, tipo, quem tá aí, né? Com vontade de pegar pra ter um daquele em casa. Ele é muito bonitinho. O Sai Canário é assim também, ele é muito fofo. Ele vem pertinho pra ficar, tipo, o que tá acontecendo? Quem tá me chamando? E se você botar um canto mais agressivo, ele vem pra cima. Né? Sim, Uma vez eu com o Marco Rosariol, a Cecília, foi a aluna da Cecília, nós gravamos um passarinho lá, foi sacanagem dele. E ele, repete o playback, eu repeti, o passarinho veio na minha cabeça, né? Na minha cabeça, eu falei, pra ficar esperto. Bom, então o que eu senti foi assim, se você for usar no artigo, defina isso, tá? Mas como não deu resultado, eu acho que isso aí não... Aí eu tenho uma dúvida para você e para a Cecília. Eu vi na tabela 2, depois que eu me toquei disso, vocês têm 6 espécies dispersoras e 4 espécies polinizadoras. Isso não interferiu nas análises? Você ter 2 a mais do que o outro? Não, porque as análises foram requadradas, então elas foram feitas separadamente. Para. Eu tenho essa dúvida aqui. E aí, olhando aquela figura 9, aquele gráfico seu lá, o todos Amaurocalinos, esse cara é sensível a fragmento urbano. Vocês experimentaram fazer uma brincadeira de tirar ele das amostras e fazer análise com o resto? Para ver o que ia dar? Você quer responder, Mayra? Não, pode responder. Eu vou só falar assim do trabalho que a gente está fazendo agora. Por favor, responda você.
Não, então, professor, na verdade, agora a gente está trabalhando, né, vai fazer um artigo justamente somente com os turdos. Então, nós vamos trabalhar, de fato, o quanto, né, que há, a gente sabe que sim, mas como que funciona essa dinâmica entre os turdos dentro desses fragmentos. Então, na verdade, nós vamos trabalhar só com eles. E em algumas análises, né, professora, que a gente já fez, a gente vê que, de fato, os dois, o Leucomelas, que é o barranco, e o Rufiventris, eles dominam a área urbana, porém, lá na área periurbana, eles têm que competir com o Amaurocalinos, que é o Puca. Então, lá eles acabam competindo, né, em relação a recursos. Mas no urbano, ele não aparece. É muito difícil a gente ver ele lá. Então... Porque eu pensei assim, nossa, se tirasse esse cara daqui das análises, o que seria que ia dar? Né? Porque ele tendencia as suas análises muito para o periurbano. Falei, se eu tirar esse cara daqui, a hora que eu vi o gráfico, eu falei, olha ali, rapaz, tem um rapazinho ali que ele não gosta de cidade, não, é caipira do mato. Ele é. Esse. Falei, esse cara daqui, o que nós vamos fazer? Periurbano, quando a gente via ele lá, eram em bandos enormes, assim, que tinham 20 indivíduos. Eram bandos muito, muito grandes. Tanto que tinha uma área que só tinha ele, só ficava ele lá em um ponto. Os outros turdos nem apareciam. Então, ele, de fato, quando ele está no lugar, ele domina o lugar mesmo. Agora, esse Brasil, esse mundo nosso é tão grande, né? Tinha que migrar para a Argentina, não dava para... não. É tanto lugar bom assim? Aruba. A situação da América do Sul está tão feia de um modo geral que era melhor ele nem migrar. Não, melhor ficar onde está, né? Então, e eu aí senti falta na sua discussão de uma exploração melhor desse assunto. E foi incrível, né? Sua apresentação, você explorou esse assunto. Do gráfico 9 ali, das espécies. Na discussão, eu falei, mas ela foi econômica demais, tá economizando aqui, meu Deus do céu. Tá? Então, talvez para as suas publicações, eu sei que você vai fazer, eu sei que você é uma pessoa dedicada, tá? Só senti falta a gente não ter mais contato antes para eu te passar um equipamento para você levar para campo e gravar isso aí para a gente fazer. Já falei para a Cecília, a gente estava conversando esses dias, se ela precisar, eu tenho equipamento, ela pega comigo, leva, eu ensino a gravar, vai, grava esses bichos que a gente faz um bem bolado com a bioacústica deles também. Sim. Nossa, a Vitória já comentou comigo sobre isso. Então, aqui à disposição. Equipamento para gravar, microfone para gravar, que não falta. Tá? Sim. Bom, eu só tenho a dizer uma coisa, parabéns. Foi um prazer ver isso aqui, participar. Eu adoro participar de banca assim, né? E você vê um trabalho super gostoso e você fica feliz de estar participando disso. Tá? Parabéns a você, parabéns à sua orientadora. Tá? Saudades dela aqui no campus. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito as suas considerações, Tamar. Bom que você também gostou do trabalho da Mayra. Eu não tenho nem o que falar, porque a Mayra é uma aluna muito assídua, muito preocupada, muito que gosta de ficar dando o melhor de si, né? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar aluno assim, que tem uma autoexigência, uma autocobrança. Normalmente o aluno ele só se cobra o mínimo necessário, né? E a Mayra não, ela tem essa característica que, inclusive, a gente até tem que falar menos, Mayra, vai passear, Mayra, vai dar uma volta. Não vai, se você ficar muito, você não vai conseguir.
Então, ela realmente se cobra muito, ela gosta de devolver muito além das expectativas do orientador. Então, é uma característica realmente que está meio que em extinção. Né? E não acredito que seja uma extinção nacional, não estou fazendo uma crítica nacional, eu acho que isso é uma fase do ser humano, eu acho que está sendo, assim, um processo mundial, né, da humanidade, infelizmente. Mas eu tenho muito a agradecer. Mayra, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Não, na verdade, eu gostaria de agradecer a todos, a professora Neiva, foi um prazer conhecer a senhora, professora mesmo à distância, muito bom te conhecer, o professor Itamar também, que, nossa, me ajudou muito na qualificação, as correções foram todas muito pertinentes e todas acatadas, e a senhora, professora, que eu vou chorar daqui a pouco, mas agradeço muito a todos, né, a paciência que a senhora teve e tem ainda comigo, ao meu marido que está aqui também e a todos, e é isso, senão eu vou chorar um monte. Obrigada, gente, obrigada por tudo mesmo, foi um prazer estar na Unital e um prazer estar na companhia de vocês. Itamar. Neiva, mais um observador da Cecília. Só olhando aqui, só ouvindo. Leva embora, Neiva. Produto de qualidade. Não, isso é de cara, lendo esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Outra... Você está orientando o doutorado aí, não está? Tô. Uhum. Perdeu, Cecília? Ai, gente, eu não sei se eu tenho coragem de fazer um doutorado, não. Estou meio balançada. Vamos ver. Ela fala isso agora, mas eu falei para ela que é importante seguir, né? Eu quero colocar que realmente a Mayra já tem um artigo já publicado, né? Que ela se esmerou aí em publicar. Está saindo agora um segundo e esse tipo de coleta de dados que para mim foi um treino também, que na realidade é um trabalho que tem vários trabalhos dentro desse trabalho. Né? Por isso probabilidade, por isso o jeito que nós fizemos, até uma forma bem simples de coleta de dados, não é nada muito, o campo não foi algo extraordinário, no sentido de anotar, né, de coleta, mas foi extraordinária a experiência que ela teve em campo. Eu acho que ficou muito claro isso na fala dela, na apresentação, na discussão dos resultados, que é essa experiência de campo que eu falo para ela que o mestre tem que ter. Infelizmente, hoje nós estamos vendo um movimento em que os biólogos têm se afastado do campo, mesmo um campo urbano, mas é uma experiência única, né, da ornitologia que ela vivenciou, e isso é fundamental para a formação dos nossos mestres, né, mestres com experiência, com qualidade, com senso de observação no campo, então eu acho que isso foi fundamental e ela fez muito bem isso, e na fala dela você já vê que ela traz toda essa experiência, a gente discutia muito sobre isso, né, apesar da distância por causa da pandemia, a minha experiência de campo ajudava ela na experiência de campo dela, né, então isso esteve à prova na pandemia, isso foi colocado em xeque-mate, quer dizer, o quão experiente eu sou para orientar uma pessoa sem estar lá. Foi fantástica. Né? Sem estar lá. Às vezes ela falava, eu falei, não, Mayra, presta atenção, o que está acontecendo pode ser isso, isso, isso. E ela ia lá e realmente observava. Então, foi um período difícil, mas que teve aí as nossas... coisas boas, né, que houve aí grandes avanços, até na nossa própria avaliação como pessoas que estão aí orientando e orientando à distância,
né? Então, sem dúvida, parabéns, Mayra. Também sou de acordo com os nossos membros da banca, que você se esforçou, fez um bom trabalho, escreveu. E sim, infelizmente, não foi mais, porque nós não tivemos tempo, né? Ela tinha até hoje para defender. Nem um minuto a mais. Mas se deixasse a Mayra, ela ia ficar mais uns 10 anos lá. Né? Pois é, mas não foi assim que aconteceu. Bem queria, viu? Nós tínhamos planos, né, Mayra? Mas quando a gente saiu a bolsa dela, a gente até discutiu, né, com o coordenador. Não, você pode defender lá na frente, sei o quê, não é? Hoje, aqui a informação é uma, amanhã é outra e... Infelizmente, Itamar, a Neiva... Eu assustei quando você falou. A Neiva está alheia a essas questões, mas nós tivemos aqui, Neiva, um problema de comunicação seríssimo na defesa da Mayra. Infelizmente, foi uma falha que não foi possível resolver, então, ou ela defendia até hoje, ou ela pagava ainda um montante que não era pouco, tá? Então, pensa, quer dizer, a pessoa não teve a informação, quando teve a informação, faltava menos de 15 dias, Mayra? Foram 20 dias. 20 dias. Ela teve 20 dias para praticamente finalizar, enfim, montar resultado, montar discussão. 20 dias, gente. Então, se vocês leram e gostaram, eu digo para você, essa menina... Parabéns dobrado. Se desdobrou dia e noite. Ela quase enlouqueceu para poder dar conta nesse tempo. Foi menos de 20 dias, né, Mayra? Porque você tinha que entregar para eles. Isso. Né? Uhum. Então, foi realmente um trabalho que eu nem tenho palavras para dizer e nominar o que aconteceu realmente na situação da Mayra. Eu senti muito, eu peço desculpas pela minha instituição, espero que ela não leve isso, né, com ela, e o importante é isso, né, a gente está aqui finalizando e muito bem, graças a Deus. Mayra, então, para a gente dar continuidade à sua avaliação, eu peço que você e mais os convidados se retirem, mas eu estou com medo do Lucas sair e tudo acabar. Eu acho que o Lucas tem que passar para mim Mas dá para deixar no mudo, não dá? Não, ele pode parar e depois voltar. Acho que é melhor, né? É porque senão vai tentar. Primeiro... entendi. Será que eu dou conta, Lu? Vai no Gmail, cria um Gmail, uma reunião no Gmail para nós três. Então é isso que eu vou fazer agora, vamos ver. Calma aí. Aí você tem que convidar, acho que eu e a Neila. Isso. As letrinhas do... Tá, calma aí. Estou aqui de volta. Também já estou aqui. Só esperar o Itamar. Tudo bom, Mayra? Tudo bem. Vamos só esperar o Itamar? Ok. Itamar chegando. Deu certo no final? Olá, o Itamar conseguiu. Muita tecnologia, essas tecnologias novas, né? Liga sua câmera, Cecília. Coisa de velho. Coisa de velho, né? Nós damos mais que nada. Estou bem melhor que muitos aí, viu? Estamos dando de 10-0 em muitos aí. Com certeza. Bom, Mayra, é com um grande prazer
que eu participo, que você foi considerada unanimamente aprovada. Então, a partir de agora, você é mestre. E se tivesse louvor, a gente dá. Ai, Mais que merecido. Meus parabéns. Esse espero que seja o início de um caminho muito promissor na sua vida, muito próspero, e que nós aqui recomendamos os 3 que você siga para o doutorado imediatamente. Olha, eu confesso que eu estava aqui namorando o doutorado lá que a professora Neiva partiu. Está até aberto aqui o... Perdeu, Playboy. Perdeu. Sabe que a gente encerrou um processo ontem, um novo processo para completar as inscrições, porque tinha 3 bolsas para doutorados. O nosso programa está num nível até bom, e aí a gente ganhou mais bolsas da CAPES, então tinha que completar mais 3 doutores. Bolsas integrais, é uma universidade particular, então a bolsa integral significa que paga o curso e ao aluno, né, dá uma bolsa integral da CAPES. Caraca, bem bacana. Mas encerrou ontem esse processo seletivo. Sim, eu acabei de ver aqui mesmo, que tem umas vagas remanescentes, né? Mas é provável que eles até façam outro processo seletivo em julho, porque eu mesmo tenho 3 alunos terminando doutorado agora, até agosto a gente tem 3 bolsas sendo liberadas. Para você não perder as bolsas, outros têm que entrarem, entendeu? Então quem sabe, né, professora Maria Cecília? Chora não, Cecília. Não, a Itamar, ela continua orientando, ela entra. Lógico. Estamos juntos, imagina. Aí, Lucas! Não, ele estava aqui, ó, na minha orelha. Ô, Lucas, você não tem câmera aí? Aparece aí, Lucas. Aparece para a gente tirar foto também. Lucas, parabéns pelo apoio, viu? Aí é o Lucas, Neiva, Lucas é o nosso, como é que fala? Ajudante de campo, auxiliar de campo. Bacana isso, esses parceiros que estão para todas as atividades, isso é muito importante. Com certeza a Mayra reflete isso no trabalho e na escrita, em todo esse conjunto, em 20 dias ainda, se o trabalho já estava bacana, e saber que você concluiu isso em 20 dias, numa pressão, Mayra, meus parabéns mais ainda, mérito seu, você realmente tem esse timbre para pesquisa, para escrita, não perca isso não. Talvez passou por alguma dificuldade agora, mas depois você segue em frente, porque você tem jeito. Não sei. Isso às vezes acontece para fortalecer as pessoas, né? Esses percalços da vida, às vezes só te dá mais fibra ainda para seguir em frente. Sim. É muito recente, mas isso passa. Sim, obrigada, professora. Quem sabe, olha, tô pensando aí. Pense sim. Olha lá, X. Vou tirar um print aqui também, vai. X. Pode, tá doendo o queixo. Eu não sei tirar print, então eu fotografei mesmo. Não, eu tiro aqui para você, eu tirei. Aí, pronto. Calma aí. Eu saí. Então tá, gente. Então eu agradeço a presença de todos. Parabéns, Mayra. Obrigada, Neiva, pela sua presença e sua colaboração. Obrigada, Itamar, pela sua presença e colaboração. Lucas, obrigado pela sua presença e total colaboração. Obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns, Mayra. Parabéns, Cecília. Prazer te rever, Itamar. Obrigado. Prazer também. Me dá uma aí, Mayra. Semana que vem estou em Campo Grande. Venha visitar a gente aqui no Instituto, Itamar. Eu vou passar meio rápido, né? Porque eu vou pescar. Mas vai lá. Vai lá, Itamar. É muito legal. Você vai amar o Instituto. Vamos ver se for só na quinta mesmo, eu chego na terça, quarta, eu dou um pulo lá com a minha sobrinha. Isso aí.
Vem tomar um café com a gente. Tá Beleza. bom? Beijo. Beijo. Beijo, Obrigada, gente. gente. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Mayra. Sucesso. Obrigada, professor.